Nós vamos dar continuidade àquilo que o Espírito Santo começou nessa manhã. Efésios, capítulo 1. Livro de Efésios, capítulo 1, 22 e 23. Aleluia. Todos acharam? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, vírgula, o deu à igreja. Fantástico. Maravilhoso. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós vamos falar nessa manhã sobre a igreja de Cristo. Se nós entendermos isso, nós vamos entender o que Cristo fez por nós. Se nós não entendermos, vamos viver a mesma vidinha cristã, sem maturidade alguma, clamando e reclamando e chorando e murmurando. E observando as falhas que existem entre nós, porque nós somos falhos. Embora eu sempre digo, né, meus irmãos, existe a igreja perfeita aqui na terra, tá? Credo, pastor, isso é uma heresia. Existe a igreja perfeita. Sabe qual é? Aquela que você não botar o pé. Essa é a igreja perfeita. Porque quando nós botar o pé, nós estragamos ela. Então, se tem gente procurando a igreja perfeita, eu vou dizer para ti, vai ser difícil encontrar essa igreja perfeita, embora ela exista. Então, quem tem que mudar? Nós. A igreja do Senhor, ela é pura, perfeita, imaculada, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Essa é a igreja que o Senhor vem buscar. Agora, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, nós vamos ter muitos problemas. Então, para quem não sabe, a igreja de Cristo, ela é a mais importante instituição sobre a face da terra. E nós precisamos entender e aprender que a igreja de Cristo, ela é necessária e fundamental neste planeta. Se não fosse a igreja de Cristo, irmãos, eu não estou falando placa de igreja, não estou falando igreja da família, não estou falando de igreja batista, não estou falando de igreja Assembleia de Deus, igreja quadrangular, eu estou falando da igreja de Cristo, a verdadeira igreja, aquela que é invisível, que ela não aparece, aparece a igreja visível, né? Mas a igreja invisível, essa ela não aparece. É essa a igreja que eu estou falando. Então escuta bem. Foi dada à igreja de Cristo autoridade para revelar os tesouros do reino espiritual. Para quê? Para que nós possamos nos sustentar enquanto estivermos passando aqui nessa terra. É dada à igreja o poder de revelar o quê? Os tesouros do céu. Irmãos, vocês conseguem imaginar quantos tesouros tem no céu? Não dá para imaginar, né? A irmã Cristina fez assim, concordo. Nós nem imaginamos. Agora, através da igreja, aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, que foram comprados pelo seu sangue, não é aqueles que se batizaram, não. Se batizar faz parte, tem que se batizar para se membrar, para fazer parte do corpo de Cristo, mas aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador e confessam que Ele é o Senhor da sua vida, nós temos tesouros guardados no céu, que é nosso.
Eu, quando era mais jovem, irmãos, faz muitos anos, eu andava atrás de tesouro. Acabei com 2 carros, atrás de tesouro. Se alguém falava que em tal lugar tinha um tesouro, lá ia eu mais um irmão lá de Lages, que ele tinha uma máquina assim de achar ouro, assim, de achar moeda, essas coisas. E nós, cheios da graça de Deus, nós íamos nisso aí. Entramos numa caverna em 4, um morreu e 3 ficou entre a vida e a morte. E eu estou aqui para mostrar que Jesus é poderoso, que me tirou da morte naquela época. O Senhor disse para mim, cara, eu tenho um tesouro, cara, no bom sentido, eu tenho um tesouro melhor para ti, tu está indo atrás do tesouro errado. É isso que muitas pessoas estão atrás do tesouro errado. Agora, o tesouro foi dado à igreja. Então, escute bem, Deus designou a igreja de Cristo para ser o centro da cultura no planeta. Credo, pastor, nunca ouvi falar uma coisa dessa. A gente pensa que a igreja é só o lado espiritual. Glória a Deus, a igreja é espiritual. Agora, a igreja, meus irmãos, ela foi designada para ser o centro da cultura nessa terra. Escuta bem, a força ou a fraqueza da igreja de Cristo é o fator determinante no sucesso ou no fracasso da civilização humana. Que coisa, hein, pastor Eric? Está na igreja o poder de levantar o planeta ou de acabar com o planeta. Depende de cada um de nós. Então pense bem, quando a igreja de Cristo ela está forte, o que acontece? A cultura é impactada pelo lado positivo. Mas quando a igreja de Cristo ela está fraca, a sua influência sobre a cultura, ela vai deteriorizando. Tá bom, pastor. Então, o que é cultura? Certo? Vamos lá. Cultura, está anotado aqui, tirei do irmão Google. Cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Esse é o papel da igreja. Agora vocês imaginam, irmãos, que nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para impactarmos a sociedade. E a sociedade não está impactada porque a igreja está falhando. Quando eu falo igreja, é eu e vocês. Certo? Não é a placa da igreja. Eu quero que vocês entendam nessa manhã que o valor da igreja de Cristo nas questões culturais, ela é de suma importância. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo chamou o seu povo para ser o sal da terra e a luz do mundo. O próprio Senhor Jesus disse: vocês são o sal. O que o sal faz? Não deixa apodrecer a carne. Uma das coisas, principais. Certo? Não deixa apodrecer o mundo. Então, a igreja é o sal da terra, mas também é a luz do mundo. A ideia de Jesus era o seguinte: vocês são uma cidade sobre o monte. Que bacana, né? Aleluia. Eu não sou nenhum vagalume, que tem aquela luzinha que acende e apaga. Não, eu sou a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vós sois a luz do mundo. Nós nunca podemos nos apagar. Que coisa maravilhosa. Agora vamos em frente. Claro, igreja, que nós precisamos entender que o valor
dessa igreja de Cristo, a sua natureza e a sua missão nas questões espirituais, ela é muito mais importante. A importância dela no mundo espiritual é insubstituível. A igreja de Cristo, ela tem a atribuição de proporcionar o crescimento de todos os seus membros para que se tornem cristãos maduros, prontos para o discipular. E o que mais? Para que possa dar importância ao seu potencial espiritual. Deus se importa com a minha vida? Sim. Agora, Deus tem prazer na minha vida espiritual. Minha vida natural, Deus se importa? Sim. Deus se importa com a doença que possa abater sobre a minha vida? Sim. Porque Jesus levou na cruz toda a nossa doença e enfermidade. Então, Deus se importa sim. Agora, há uma importância magnífica sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento dia a dia, a nossa maturidade. Os irmãos estão entendendo? Faça assim que está entendendo. Senão eu começo tudo outra vez. Quando a igreja de Cristo é forte, seus membros reconhecem esse eterno propósito e a igreja anda para frente. Aleluia. Aí a igreja é forte, a igreja está debaixo do poder do Espírito Santo, a igreja está debaixo do discipulado da palavra, está debaixo da lei de Cristo, está debaixo da obediência, está debaixo de tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. O que acontece? É formado um povo forte, é formado famílias fortes. Por que a família está se acabando lá dentro de casa, se pegando no pau? Por quê? Porque eles não entenderam, ou o marido, ou a mulher, ou os filhos, seja quem for, não entenderam que fazem parte do corpo de Cristo. Espero que todos tenham entendido isso. Agora, quando a igreja de Cristo, meus irmãos, ela é fraca, o que acontece? Seus membros ficam confusos e começam a perambular nas chamadas peregrinações espirituais. Que é isso, pastor? Um dia está numa igreja, outro dia está noutra, outro dia está noutra, outro dia está noutra, outro dia está noutra, e assim ele está fora do corpo. Está peregrinando. Às vezes as pessoas falam dos católicos que fazem as peregrinações, né? Lá para essa cidade aqui, não sei o que, de Trento aqui, Santa Catarina, lá de Aparecida, lá não sei de onde eles fazem peregrinações. Agora tem muito crente que é pior do que o católico fazendo peregrinação. Está em busca do quê? Está em busca de saciar a sua alma, de reviver o seu espírito. Então, olha bem aonde você está. Nós fazemos parte de uma igreja fortalecida. Fortalecida onde? Na palavra de Deus. Está na hora dos cristãos maduros parar de perambular por aí. Está na hora de se firmarem aonde Deus colocou. E existem igrejas para todo mundo, gente. Quem gosta de cortar cabelo, tem igreja. Quem gosta de não tirar cabelo, raspar cabelo da perna, tem igreja. Quem não gosta de cortar o cabelinho, tem igreja. Quem gosta de fazer outra coisa, tem igreja. Porque naquele dia lá em cima, quando chegarmos diante de Deus, ninguém terá desculpa. E foi cantado aqui nessa manhã, o rei está voltando. Aleluia. Para fazer o quê? Voltando para quê? Para buscar a igreja. Ele não vem buscar instituições. Ele não vem buscar ONG. Ele não vem buscar escritórios. Ele vem buscar
aquilo que era o desejo do coração de Deus, a igreja, que Efésios fala que é o maior mistério que poderia existir e que estava oculto. E hoje, irmãos, nós somos escolhidos para participar do mistério de Deus da antiguidade. Uau! Eu faço parte do mistério de Deus. Olha, antes de Jesus, não fizeram parte não, fizeram parte de uma nação, o povo de Israel. Mas depois do Pentecoste, depois da vinda de Jesus, eis que a igreja aparece na face da terra. E nós, agora em 2020, eu não gosto desse número, é 2020. É? 2020. 2020 dá 40 na Bíblia, é julgamento de Deus. Eu falei isso no culto da virada do ano. Sem saber o que ia acontecer esse ano. Então preste bastante atenção, porque está na hora da igreja acordar. Tá bom, pastor, de onde veio essa igreja? A igreja, ela é promessa de Jesus. Aleluia. Jesus revelou esse seu plano futuro numa discussão em que ele estava numa caminhada. Mateus, capítulo 16. Mateus 16, de 13 a 19. Aqui é a primeira vez que a Bíblia menciona um assunto tão significativo e que a igreja é mencionada por meio e por intermédio de Jesus. Certo? Eles estavam indo. Lá o 13 diz, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, quer dizer, eles estavam andando, eles estavam caminhando, eles não estavam diante de um churrasco, eles não estavam festejando, mas Jesus, caminhando, estava discipulando os seus discípulos. E naquela caminhada, naquele dia, observe bem, Jesus caminhando, os 12 com ele, se eram seus discípulos, a Bíblia não fala se eram outros discípulos, mas dá para entender que eram os 12, certo? Jesus, quem sabe, deu uma paradinha, ô turma, ei, é eu que estou falando, tá, meu irmão? Está na Bíblia. Ei, galera, para um pouquinho. Posso fazer uma pergunta para vocês? Porque eu acho que Jesus sempre foi educado, né? Às vezes ele passava a chipa, né? Mas ele foi sempre educado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que é que o povo está dizendo que eu sou? Irmãos, às vezes tu tem que parar e perguntar o que o povo está dizendo de ti, sabe? Às vezes tu pensa que está com a corda toda e tu não está com nada. Às vezes tu pensa que é um grande músico e não é não. Que é um grande cantor e não é não. Que é um grande pregador e não é não. É melhor ser nada com Cristo do que ser tudo sem Cristo. Porque quando nós não somos nada, o Senhor nos capacita. Quando nós pensamos que somos alguma coisa, o Senhor não pode trabalhar em nós, porque nós já estamos cheios de orgulho. Aí o Senhor tem que pegar o martelo mesmo do espiritual e bater na cabeça. Pá, aí nós, lá no chão. Que nem aqueles desenhos animados, né? Que o Pernalonga lá bate lá não sei o que, lá e vai batendo no coelhinho, no rato, sei lá onde, até ele sumir. Às vezes o Senhor precisa fazer isso com nós. Dói. Mas é Deus trabalhando. Certo? O que eles estão dizendo que eu sou? 14. Aí eles, quem sabe, olharam um para o outro. Entende? Porque, meus irmãos, eles escutavam o que os outros diziam. Eles não estavam assim, separados, não. Eu estou aqui com Jesus, não quero ver ninguém. Nada, o ouvidinho deles estava aqui, ó. O que eles estão falando do mestre? Aí eles responderam: o Jesus, aquela galera ali que mora do lado de Genezaré, ali, aquela região ali do Mar da Galileia, eles dizem que é João Batista.
Agora, tem outros que moram lá perto de Bereia, eles acham que tu é Elias. E aqueles que moram ali perto de Jerusalém, naquela região ali, entende? Eles acham que tu ou é Jeremias ou um dos profetas. 15. Jesus escutou aquilo. Aí Jesus pergunta, tá bom. Olha só a pergunta assim de uma pessoa, né? Que quer ouvir alguma coisa diferente. E vocês? Eu não estou preocupado com o cara da Bereia, do Jerusalém, da Galiléia, da Canaã. Eu quero saber vocês. O que vocês dizem que eu sou? Aí levanta uma apressadinha. Como sempre, Pedro. O homem que certamente já estava do lado de Jesus, que eu acho que Pedro sempre empurrava as pessoas que estavam perto de Jesus para ficar pertinho dele. Eu quero essa unção dele. Pedro foi cheio de unção, meus irmãos, porque ele sempre queria ficar pertinho de Jesus. E a Bíblia fala que ele sempre estava perto de Jesus. Quando acontecia alguma coisa, quem estava? Pedro, Tiago e João. Sempre pertinho de Jesus. Aí Pedro olha para ele e diz assim, isso é fácil para mim. Ou para nós. Entende? Olha, o Senhor é o Cristo. O Filho do Deus vivo. 17. Então Jesus lhe afirmou. Jesus não respondeu. Jesus afirmou. Jesus fez uma afirmação categórica. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Revelação de Deus. 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre esse Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aleluia. Que o Senhor pare o relógio em nome de Jesus, senão nós não vamos conseguir terminar. Essa palavra que o Senhor usou para a igreja aqui, no grego é eclésia, que significa os chamados. Outra tradução diz os chamados para fora, mas é os chamados. Então, diante dessa palavra, ficou a ideia bíblica de que a igreja é uma assembleia, é um grupo de pessoas chamados para fazer parte da família de Deus. Por isso que às vezes eu digo assim, meus irmãos, quando alguém quer me enfrentar, eu vi num colegial, lá na primeira série, eu digo, não mexe comigo que eu vou chamar meu irmão mais velho. Entende? Meu irmão mais velho é Jesus. Certo? Ele faz de tudo. Então, não mexe comigo que eu chamo meu irmão mais velho. Por quê? Porque eu faço parte da família. A igreja é a família de Deus. Por isso que me preocupo, irmãos, com aqueles que não querem mais a igreja. Aqui está um grande golpe do inimigo. Eu não preciso mais de igreja. Não precisa mais? Não. Como é que você vai falar com o Pai? Eu falo com o Pai através de Jesus. E Jesus quem é? O cabeça da igreja. Se tu não está na igreja, tchau para ti. Eu sei que é duro ouvir isso. Não há base bíblica para desengrejados. Isso é coisa do capeta.
da última época, dos últimos tempos. Para quê? Para afastar o povo do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode ter os seus problemas, a igreja pode estar errada, mas você tem que se levantar e dizer: eu vou para a igreja do Senhor. Se tem conflito na tua igreja, tem conflito com o teu pastor, pede a bênção e vai para outra. Vai buscar o Senhor. Não existe igreja no céu de placa, meus irmãos. Existe somente a igreja do Senhor. A única igreja para o Senhor, para Deus, é a igreja do Senhor. Não é a batista, não é a assembleia, não é a igreja da família. É a igreja do Senhor. Eu, quando era mais jovem, pertencia à igreja Assembleia de Deus. Eu pensei que só a Assembleia de Deus ia entrar no céu. É normal? Que só a igreja que eu pertencia ia entrar no céu. Não conhecia nada. Mas foi os ensinamentos. Deus abençoe a Assembleia de Deus, que eu vim de lá. Meu pai foi pastor da Assembleia de Deus, me criei na Assembleia de Deus. Meus fundamentos é da Assembleia de Deus, não tem nada errado. Estou aqui porque Deus me chamou, porque Deus me tirou e me colocou em outro lugar, é por causa disso. É por isso que nós entendemos igreja como pessoas e não como instituição ou como prédio. Esse prédio aqui, de tijolos. E é interessante observar que o ensinamento de Jesus no que diz respeito à igreja e a autoridade que lhe foi dada para executar o seu plano. A igreja executa o plano de Deus na terra. Irmãos, não se pode executar o plano de Deus fora da igreja. Não é bíblico. E se alguém me mostrar, aí eu mudo. Mas tem que me mostrar na palavra de Deus. Certo? A igreja é a única instituição na terra que está promovendo os planos de Deus. Por isso que a igreja é tão combatida. Por isso que a igreja é odiada. Por isso que a igreja muitas vezes é perseguida. Por quê? Porque a igreja, ela executa os planos de Deus. Que maravilha, né? Dá uma cutucadinha no teu irmão e diz assim: e eu faço parte dela. Eu faço parte da igreja de Cristo. Aleluia. É interessante que quando os discípulos falaram, meus irmãos, é o ministério de João Batista, o ministério de Elias, o ministério de Jeremias. Observem que as pessoas tinham referências. Entende? Eles olhavam para Jesus e não era qualquer um, não. Não era um homem comum, não. Que olhava para Jesus e dizia assim: esse homem aí é João Batista. Daqui a pouco Jesus estava lá do outro lado: esse homem aí é Elias. Daqui a pouco, esse homem é Jeremias, ou um dos profetas. O povo tinha referência a quem era Jesus Cristo. Mas o mais importante naquela hora era o que os discípulos pensassem sobre ele. E quando Pedro disse que tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, dá para entender que todos os discípulos concordaram com Pedro. Porque nenhum se meteu na conversa. Ninguém disse assim: ei, dá licença, eu continuo achando que é João Batista. Não, todos eles baixaram a cabeça e concordaram: Pedro, é isso mesmo. Por quê, meus irmãos? Porque parece que Pedro estava dizendo: Senhor, tu sabe que nós estávamos discutindo isso ainda há pouco? E nós chegamos à conclusão de que tu és realmente o Messias, que tu és realmente o Salvador, que tu és realmente o prometido a Israel. Foi por isso que Deus abençoou Pedro naquela hora. Por quê? Porque essa revelação foi dada pelo Pai. Até aquele momento, irmãos,
Mateus 16, o mistério de Deus estava oculto. Aleluia. Passou todo o Velho Testamento. Passou João Batista. Passou os 400 anos dos Macabeus. Entre Malaquias e Mateus, 400 anos que a história da Bíblia está em branco. Por quê? Porque foi a época que Deus não falou diretamente. Agora, para que Jesus revelasse o maior mistério bíblico que estava oculto até então, era necessário que os discípulos estivessem em concordância a respeito da pessoa de Jesus. Jesus levou os discípulos a entenderem quem era Ele. Se eles não entendessem quem era Jesus, ele não poderia falar da igreja. Então Jesus levou os discípulos até o momento em que Deus revelou para eles, no momento certo, na hora certa. Deus revela só na hora certa, tá, meus irmãos? Não se afobe, não. Tá? No momento certo, na hora certa, começou as coisas acontecerem no mundo da revelação. E Deus se revela para Pedro dizendo: ei, esse aí é o meu filho amado. Deus já tinha revelado que era Jesus quando Jesus saiu das águas do batismo. O céu se abriu e o Senhor falou: esse é meu filho amado. Aleluia. É assim que as coisas acontecem. Agora, meus irmãos, como que a igreja se levantaria? Jesus deu início, né? Edificarei a minha igreja. Tá legal, mas que negócio é esse de igreja? O que é isso? Ninguém sabia o que era até agora? O que é isso que Deus, através de Jesus, está começando a revelar, que vai mudar o mundo, vai mudar o planeta, e todas as coisas serão diferentes a partir do momento que a igreja surgir sobre a face da terra. Aleluia. Por quê? Oh, Jesus, segura esse relógio um pouquinho, Jesus. Efésios, capítulo 2, 19 a 22. Isso. Olha a revelação de Paulo. Deus precisava fundamentar a igreja. Precisava de fundamentos para essa igreja que nós estamos hoje. Certo? A igreja existe hoje por causa do fundamento. Esse prédio aqui existe porque tem sapata aqui embaixo. E cada uma de 1 metro quadrado. Cada vínculo desse aqui, que vocês veem aí a interseção dessas listas no chão, tem uma sapata. A cada 5 metros tem uma sapata. Aqui, eu vi todas elas. Cada 5 metros tem uma sapata. Para quê? Para aguentar o prédio. Então aqui não tem uma pedra só. Estão começando a acordar? Para que esse prédio fique em pé, não tem uma pedra só. Tem muitas pedras. Tem uma que é a principal. Então vamos ver, olha lá. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Beleza? Podia estar bom aqui, né? Tá bom demais para nós, né? Como pecador que nós somos, ruinzinho que nós somos, para a família de Deus. Entende? É a mesma coisa que Davi saiu de trás das ovelhas para ser genro de Saul. Saiu do nada. Não era nada. Para ser participante da família. Ele diz assim: eu não sou digno.
que pertencer à família do rei. Agora, a Bíblia diz que nós fomos tirados lá da podridão, da coisa mais nojenta que existe, que é o pecado, a imundícia, e nos transformou para a família de Deus. Mas com base nisso no quê? Olha lá. Edificados, o que é edificar? Levantar, pedra sobre pedra. Edificados sobre o fundamento de quem? A igreja existe por causa dos apóstolos também. Está cheio de pedrinha, com o nome de Pedro, de Tiago, de João, Bartolomeu, Mateus, Judas. Até Judas. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal. Uau! E outra coisa, meus irmãos, naquele tempo, os palácios e as construções eram feitas com pedras encaixadas. Colocadas bem, tem muro que até hoje eles não conseguem entender como que foi feito. Tudo juntinho uma da outra, coladinho, o muro nem balança. Certo? Essa é a ideia. Nele, todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. 22. Nele também vocês estão sendo edificados. Estamos sendo o quê? Nós estamos crescendo, certo? Junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Aleluia. Então, irmãos, eles se tornaram líderes e pedras fundamentais da igreja. Uau! A gente pensava que era só Jesus, né? Jesus é a pedra, amém, glória a Deus. Jesus é a pedra angular, que foi rejeitada, que o povo não recebeu, não quis. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra perfeita, Jesus é a pedra que foi quebrada, que foi mexida, que foi escavada. Para quê? Para que todos nós pudéssemos nos encostar nessa pedra e formar o quê? A igreja. Então escuta aqui, a igreja custou o sangue de Cristo, mas custou dos apóstolos também. E hoje a igreja custa o nosso sangue. Porque se nós não fizermos isso, não haverá igreja amanhã. Por isso que eu não consigo entender, irmãos, como que as pessoas podem viver sem estar na igreja. Sem viver em comunhão. Ah, mas agora eu assisto o apóstolo pela televisão. Tá bom, se você morrer, quem vem fazer o teu velório? Quem vai fazer o casamento do teu filho? Quem vai apresentar para o Senhor? Teu filho, teu neto, teu bisneto? Quem? É o líder da igreja que você frequenta. Certo? Às vezes eu brinco, sabe? Às vezes tem pessoa que sai da igreja muito brava comigo. Por quê? Porque a palavra da igreja é muito pesada, já ouvi isso. Só que eu fico feliz da vida, porque cada vez que eles abriram o álbum de fotografia, lá está o pastor fazendo o casamento deles. Cada vez que eles veem a apresentação da criança, eles vão ver o pastor apresentando o filho deles. Eu estou amarrado neles, estão amarrados em mim. Onde é que eles vão? Estão tudo amarrados em Cristo Jesus. Então, para que sair falando do pastor, falando do irmão, falando da irmã? Criticando. Para quê? Se nós somos a igreja de Cristo. Se eu não sou a igreja sozinho, eu dependo do meu irmão Darlan. Eu dependo dele. Eu dependo do Max.
Eu dependo da Alice, da Jane, de todos vocês. Desculpa não dizer o nome de todos, mas se pudesse dizer o nome de todos vocês. É? E vocês dependem de mim. E nós juntos dependemos de Cristo. Aleluia. Agora escuta só. E Cristo dependendo de nós. Uau, deu um choque aí. Essa é a igreja. As pessoas têm que entender que a igreja não é uma instituição aqui na terra que é colocada lá para arrecadar dinheiro. Ah, dízimo, dízimo. O que nós queremos é dízimo. Um tempo atrás apareceu 2 pessoas num programa de televisão que, graças a Deus, eu ouvi só uma vez eles na televisão. Só um. É? Deus foi tão misericordioso que não deixou enganar o povo assim. Os 2 apareceram na televisão, num programa de televisão, e disseram assim: a partir de hoje, você vai mandar os teus dízimos para nós. Não importa a igreja ou o lugar que você está. Agora nós vamos receber os seus dízimos. Eu disse: seus pilantra, vagabundo, sem vergonha. Andem. O que é que estão pensando assaltar a igreja de Cristo? Deixando a igreja local sem condições de ter poltrona, sem condições de ter um chão melhor, com piso no chão, de ter luz melhor, de ter som melhor, de ter mídia melhor, de ter tudo melhor. Por quê? Porque alguns picaretas acharam que você tem que mandar o dinheiro para eles. Isso não é igreja, isso é picaretagem. E a igreja tem que estar alerta. Está todo mundo querendo o teu dinheiro. Para investir em quê? Em avião, em carro importado, em fazenda. Nós estamos vendo confusão todo dia aí, né? Está um do lado do outro. Católico, espírita, evangélico, ninguém escapa. É bom porque ninguém pode reclamar de ninguém e acusar ninguém. Está todo mundo amarradinho. Então, o que eu digo? Nós temos que ficar na direção do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja do Senhor é um corpo de pessoas absolutamente convencidas de que Jesus é o Filho unigênito de Deus e Salvador do mundo. Voltando para Mateus, nós temos que encerrar. Voltando para Mateus, capítulo 16 e 18, nós temos que esclarecer alguma coisa. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos prestar atenção aqui, ó. Algumas pessoas ensinam que Pedro é a rocha, sobre o qual a igreja está edificada. Mas não é isso que Jesus disse. Certo? Precisamos entender que Jesus disse: Pedro, tu és Pedro. Certo? Pedro, tu és Pedro. A palavra Petros é a forma masculina grega de pedra. É? Pedro, tu é pedra. E sobre essa rocha que é Cristo, eu edificarei a minha igreja. A rocha é Cristo, a pedra é Pedro. Fagulhas de pedra, pedaços de pedra. Certo? Então nós temos que entender isso para que não haja confusão. 1 Pedro 2:6. Pedro 2:6, olha lá. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. A rocha sempre será Cristo, a pedra sempre será nós. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que a formação da igreja precisaria de muita pedras. E principalmente a de Cristo, a pedra principal. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, você vai fazer parte de um conjunto de pedras que vão ficar unidas
para formar uma base sólida e bem fundamentada da minha igreja. Pedro, você é uma das pedras fundamentais da minha igreja. Você não é a pedra fundamental. Você é uma das pedras fundamentais da minha igreja. A igreja não foi fundamentada somente sobre Pedro, mas sobre Tiago, sobre João, sobre os 12 apóstolos e todos aqueles que acreditam e confessam que Jesus Cristo é o Filho vivo de Deus. Podemos observar aí, que Pedro, envolvido na revelação da igreja, chamou a igreja de pedras que vivem edificando casas espirituais. A igreja é e sempre será a igreja de Jesus Cristo. Pastor, e uma igreja aí que diz que Pedro foi o primeiro líder deles? Você já deve saber qual é, né? Certo? Uma igreja tradicional que diz que Pedro é o primeiro líder, foi o primeiro líder. Coroaram Pedro como o primeiro líder, tá? E que foi entregue a ele a autoridade infalível, tanto para ele, como todos aqueles que o sucederam até hoje. Engano, falta de conhecimento da palavra de Deus. Conforme nós estamos falando aqui, hoje de manhã, você é uma pedra, Pedro. Mas eu não estou edificando a minha igreja sobre pedras individuais. Muitas pedras serão necessárias para formar a minha igreja. Então faça a grande pergunta dessa manhã: tem pedra fundamental aqui? Tem pedra aqui? Nós estamos fundamentando a igreja ainda hoje, nesse sentido. Nós não somos pedra fundamental do tempo dos apóstolos, de Efésios capítulo 2 e 20, que a igreja foi fundamentada sobre os apóstolos e profetas, e a base é nisso aí. Tá? Então, hoje nós estamos dando fundamentos ainda a essa igreja, para quê? Para que ela possa se firmando cada vez mais. É nesse sentido que eu estou falando aqui. Amém? Vamos lá. Outra coisa. Mateus 16, 18b. Olha lá. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Interessante, né? Como eu posso saber se a igreja que eu pertenço, que eu estou membrado, está edificada em Jesus Cristo? Vou te responder. Se o inferno está ganhando, é melhor tomar cuidado. Porque Jesus disse que a sua igreja prevaleceria sobre as portas do inferno. Uau! Jesus é que está na ofensiva aqui, e não as forças de Satanás. Jesus não está tentando parar o inferno. É o inferno que está tentando deter a igreja de Cristo. Vocês já viram como tem muitos ministérios hoje? Eu não estou acusando nenhum, tá? Só estou ministrando aqui. Vocês já viram como tem muitos ministérios hoje desperdiçando tempo, tentando derrotar o diabo? Passa o tempo todo tentando derrotar o diabo. Jesus sabia que jamais poderíamos derrotar o diabo sozinhos. Por isso que ele veio, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. É por isso que Jesus está se referindo ao futuro, à realidade da igreja. Por quê? Porque ali em Mateus ele não tinha ainda sido crucificado, mas quando ele ressuscitou como nosso Salvador, ele presenteou a igreja com a derrota de Satanás. Uau! Nós já recebemos um presente de Jesus para começar todas as coisas. Meus filhos, comece a igreja com Satanás derrotado.
Ah, isso mexeu muito comigo. Imagine, meus irmãos, começar a igreja com o inimigo já derrotado. Aleluia. Claro que Satanás vai tentar atacar a igreja, irmãos. Ele vai tentar prevalecer contra a igreja. Nós sabemos que a nossa batalha é contra as forças espirituais malignas. Mas Jesus já garantiu que o inferno não venceria essa batalha. Isso porque ele já tinha vencido na cruz. Eu não sei por que a igreja perde tanto tempo batalhando contra o diabo. Eu não consigo entender. A igreja vive lutando, se desgastando, em algo que nós já somos vitoriosos. Muitas vezes nós temos que fazer que nem Martinho Lutero, meu. Martinho Lutero estava dormindo, o diabo veio e chacoalhou ele. Se fosse qualquer um de nós, pulava e sai de mim, Satanás. Martinho Lutero olhou, é tu. Virou para o lado e dormiu. Tenho nada contigo. E tu não tem nada comigo. É assim que as coisas acontecem para a igreja do Senhor. Quando Jesus falou sobre portas do inferno, meus irmãos, ele está se referindo à autoridade. Por quê? Porque era nas portas da cidade que se faziam os negócios. Portas significa ser lugar de autoridade. É isso que o Senhor está falando. É como se fossem as prefeituras de hoje. E eu preciso só dar uma tocadinha aqui. Vou ter que pular isso, pular isso, pular isso, pular isso, pular isso. A última coisa. Jesus deu a chave da igreja para Pedro? Sim ou não? Eu sei, meus irmãos, a gente aprendeu isso da onde as pessoas vieram. Eu não vim, né? De lá, de outra religião. Mas vocês que vieram, aprenderam isso e até hoje incomoda. Que Jesus deu as chaves da igreja para Pedro. Vamos ver se ele deu a chave para Pedro? Vamos lá. Mateus 16 e 19. Jesus deu as chaves do que para Pedro? Do reino, não da igreja. A confusão é que as pessoas pensam que igreja e reino é a mesma coisa. Não, meus irmãos. A igreja trabalha para o reino. O reino é maior do que a igreja. Entenderam? Aí Deus pega e dá as chaves do inferno para Pedro. A autoridade para ele. Certo? O que Jesus está fazendo nesse ato, irmãos? É o seguinte, meus irmãos. Cada luta que nós temos é porque o diabo abriu uma porta. Certo? Mas acontece, que pena que eu não tenho nenhum molho de chave aqui, lembrei, mas não tem. Tem um molho de chave aí? Presta a chave aí, molho de chave aí. Isso aqui. Amém. Aleluia. O diabo tem a chave dele. Certo? E para vir atrapalhar a nossa vida, ele vai lá e abre uma porta. Claro que ele só abre quando nós permitimos, né? Não vem com essa que ele vem sobre nós, não sei o quê. Não. A Bíblia diz que o diabo não nos toca. Certo? Mas ele tem uma chave. E ele abre. Certo? A porta está aberta para o inimigo chegar até nós. Aí o que o Senhor disse? Aleluia. Que está dando a chave para a igreja. Que cada porta que o inimigo abre, nós temos que procurar a chave certa para abrir a porta do céu. Por quê? Porque atrás dessa porta está a vitória de cada um de nós.
Estão entendendo? Aí vem o trabalho da intercessão, aí vem o trabalho de clamor, aí vem a oração da igreja, aí vem o jejum de 21 dias de Daniel que começamos amanhã. 21 dias de jejum começa amanhã. Amém? São tudo o quê? Chaves que o Senhor deu para a igreja. Foi dado para Pedro. Pedro merecia, meus irmãos. Não vou dizer que ele não merecia, não. Pedro merecia. Ele foi punk. O homem foi fera mesmo. Então Deus deu a chave para ele. Mas, meus irmãos, dando a chave para ele, ele deu, meus irmãos, para todos aqueles que são do reino. Entende? As pessoas pensam que Pedro ficou com a chave para ele, agora ele que abre e fecha qualquer coisa. Até aparece nas charges aí, né? Pedro com a chave do céu. Manda chuva, Senhor, manda Pedro abrir as torneiras do céu. Tudo história da corochinha, só para rir mesmo. Entende? Por quê? Porque nós também temos essa chave. Então, igreja, eu peço nessa manhã, em nome de Jesus, que nós acordamos para isso. Certo? A igreja existe para o reino e não para ela mesmo. O grande problema hoje é que uma boa parte das igrejas estão buscando poder em vez de autoridade. Essa é uma palavra de revelação para nós nessa manhã. Deus nos deu acesso e autoridade em Jesus Cristo. Nós temos autoridade, irmãos. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados. A igreja não pode ter medo de nada. A igreja não pode ficar reclamando, murmurando, xingando, não. A igreja está fundamentada sobre Cristo. E muitas pedras foram colocadas, entre elas, nos últimos anos, eu e você. Se eu sair da igreja, eu deixo um buraco. Se eu tentar minha vida fora, sem igreja nenhuma, tem um buraco na igreja. Porque a pedra saiu andando. E tem pedra, meus irmãos, tão endemoniada, que diz assim, eu vou, mas levo mais pedra comigo. Se eu puder levar umas pedras comigo, eu levo. Eu levo e levo mais algumas comigo. Nessa manhã, eu peço ao Espírito Santo que te enche de autoridade. Igreja, precisamos de autoridade. Então acorda nessa manhã através dessa palavra, que ela foi ligeira, rápida, entende? Mas nós temos que entender que nós não temos que negociar com o inimigo. Nós fizemos parte de uma igreja triunfante, valente, corajosa, eficaz. Ela está em pé porque Jesus é a rocha. Está fundamentado sobre os apóstolos e profetas. E hoje nós estamos dando seguimento à igreja do Senhor. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Entenderam a palavra, irmãos? Amém? Então, a partir de hoje, aviso, não existe desigrejados. Certo? Biblicamente não existe. Ou pertence à igreja, ou não pertence à igreja. Certo? Quero deixar bem claro isso, porque eu não quero prestar conta diante de Deus da vida das pessoas que são membros aqui, que foram membros aqui, certo? Não importa a igreja, mas você tem que estar ligado ao corpo de Cristo. Certo? Irmãos, se o galho não está firmado no tronco, vai morrer. Vai morrer. Essa história que eu fico em casa, tomando leitinho em casa, isso é coisa do capeta. Daquele mão peluda, pé de cabra, chifrudo, que nem é chifrudo nada. Entende? Essa coisa ruim. Que consegue enganar as pessoas e dizer que não preciso da igreja. Eu amo a igreja de Cristo. Tem gente morrendo pela igreja de Cristo, irmãos, aí fora. Morrendo.
Eu dou a minha vida pela... Claro que é por Cristo, né? Por isso que é a igreja de Cristo. Não é pela família, não é pela Assembleia de Deus, pela Batista, não. É pela igreja de Cristo. Eu dou a minha vida pela igreja de Cristo. E estão morrendo. Estão dando a vida. E nós aqui reclamando do quê? Você pertence a uma igreja boa, maravilhosa, mas cheia de defeito. Obrigado por esse glória a Deus, até me deu um alívio. É? Glória a Deus. Se tem gente com problema, está aqui. Se tem gente precisando, está aqui. Se tem gente com ideias confusas, está aqui. Se tem gente que não sabe o que fazer, está aqui. Graças a Deus, que nós estamos fundamentados na rocha. Levante uma das tuas mãos. Obrigado, Pai. Aleluia. A tua igreja é viva e eficaz. A tua igreja, Senhor, ela é fundamental nesse planeta. Por isso que o diabo luta para destruir a igreja, para dividir a igreja. Porque ele dividindo a igreja, Senhor, a igreja enfraquece. O diabo luta contra os dízimos, Senhor, para que os irmãos acham que aquele valor vai faltar. Não vai ser abençoado, vai haver bênção, vai haver derramamento. Esses são os testemunhos que nós temos, Pai. Quando nós temos fé, quando nós dependemos de Ti, Senhor, Tu nos abençoa, Tu cumpre a Tua palavra. A Bíblia diz para nós fazer prova de Ti só na área dos dízimos. Em outras áreas não precisa nós fazer. Se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tão grande que você não sabe onde vai colocar. Aleluia. Senhor, o nosso lugar não é aqui. Nós não somos desse planeta. Nós temos casa celestial, temos mansões celestiais, tem lugar preparado para nós. Eu não posso ficar amando esse lugar. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Senhor, que eu me desgrude dessas coisas deste mundo. Eu me aproxime de Ti através da igreja, do meu irmão, da minha irmã. E que eu seja uma bênção na vida das pessoas. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meu.